Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Arduino. Hoje, segunda aula. Me pergunta aí, o que nós vamos aprender? Pergunta aí. Não. Hoje nós vamos aprender os principais métodos do Arduino que compõem o corpo do código do Arduino, que são os métodos setup e loop. E não para por aí não! Vamos aprender também 3 métodos super importantes aí que nós vamos usar praticamente o tempo todo que a gente estiver trabalhando com o Arduino. E são os métodos pinMode, digitalWrite e delay. E de quebra vamos aprender o básico do básico sobre as portas digitais. Bem louco! Então é só para começar, para dar aquele gostinho, para a gente começar a entender como é que funciona o Arduino aí. Mas antes eu preciso saber, você não é inscrito no nosso canal? Então cara, se inscreva agora, clique no joinha e no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Clicar no joinha ajuda o canal, ajuda sim, mas ajuda também seguindo a gente nas nossas redes sociais. Vai lá, eu tô lá no Instagram. Então sem mais demora, vamos lá, vamos começar a trabalhar com o Arduino. Logo depois da vinheta. Roda aí. Então, moçada, vamos lá para a nossa segunda aula do curso de Arduino. E na aula de hoje nós já vamos colocar a criança para poder funcionar. Vamos colocar já a mão na massa e fazer o Arduino funcionar, certo? Bom, o que nós vamos precisar então na aula de hoje? Se você ainda não tiver o seu Arduino, nós vamos usar o Tinkercad. Eu vou mostrar no Arduino de verdade e vou mostrar também no Tinkercad, beleza? Ou se você também tem um Arduino e quer acompanhar no Tinkercad como método experimental antes de passar para o Arduino, também pode fazer sem problema nenhum. Para você que ainda não baixou o software do Arduino, o endereço está aqui, é www.arduino.cc. Aqui em software você vai encontrar downloads. Aqui em downloads você vai clicar na versão do seu sistema, ok? E você pode contribuir para o Arduino, ok? Tem alguns valores aqui. Se você não quiser contribuir, é só clicar em Just Download, que você vai fazer o download sem contribuir. O software é gratuito, certo? Após baixar o Arduino, o software do Arduino, deixa eu abrir o meu aqui, ó, Arduino, e ele vai iniciar no último sketch aberto, certo? Como aqui eu não trabalhei com sketch ainda na aula, ele vai abrir aqui a página básica do Arduino, do código do Arduino, da codificação do Arduino. O que nós temos aqui? Nós temos 2 métodos, certo? São os métodos principais do Arduino, são os métodos setup e o método loop. Notem que os 2 métodos são do tipo void, ou seja, eles não têm retorno. Nós já aprendemos sobre isso nas aulas de C++, correto? Beleza. Para você que ainda não viu, vai lá no curso de C++ e você vai entender nas aulas aqui de funções, que você vai entender sobre isso daí. Beleza? Bom, como nosso primeiro projeto, nós vamos começar de uma forma bem simples, certo? Para todo mundo entender aí de uma forma sólida como que a gente trabalha com Arduino. Tá pedindo uma atualização aqui? Eu vou deixar ele atualizando aqui, inclusive. Eu gosto sempre de manter atualizado, então sempre que pede atualização, eu faço, certo? Mas aqui é rapidinho aqui, eu vou conversando aqui e vou fazendo essas atualizações aqui, é pouca coisa. Bom, nós vamos trabalhar então com as portas digitais, certo? Nós vamos começar a trabalhar, começar a entender o Arduino pelas portas digitais. Até já atualizou aqui de tão rápido que foi. Vamos abrir a imagem do Arduino aqui, para eu não ficar alternando o vídeo. Mostra o Arduino, mostra o vídeo do Arduino, mostra, volta para a aula, tá? Eu vou usar a imagem e a hora que a gente for ver o projeto funcionando, a gente vai para o Arduino, tá bom? Para o Arduino de verdade. Então nós vamos começar com as portas digitais, que são essas portas aqui em cima, tá vendo? Que ele é numerado aqui de 0 a 13. Então ele já está até falando aqui pra gente, ó, digital, ok? E aqui são as analógicas. Nós vamos começar de uma forma bem leve com a porta 13,
Por que nós vamos começar com a porta 13? Porque é uma porta que já tem um LED integrado a ela. Esse LED aqui, ele já é integrado à porta 13. Então, se eu colocar a porta 13 em high, um estado high, ele vai acender esse LED. Tá certo? É óbvio que nós vamos trabalhar também com LEDs, a não ser esse do Arduino, certo? Com outros componentes que nós vamos conectar diretamente às portas. Mas nós estamos começando. Vamos lá, devagar, para a gente entender aí de forma bastante sólida. Então nós vamos entender como trabalha com as portas do Arduino usando o LED, que é conectado diretamente à porta digital 13. Ok? Beleza. Voltando aqui para o software do Arduino. Eu vou até deixar a imagem aberta aqui. Talvez a gente precise ir alternando aqui e isso fica mais rápido. Beleza. Vamos explicar os métodos setup e loop. Ok? O método setup, ele é rodado a primeira vez, ele é executado a primeira vez que o nosso programa entra em execução no Arduino. Então, ele é linear, ok? A execução é linear, aqui é um programa normal. Então, a primeira coisa que vai ser executada nesse caso é o método setup, certo? Que aqui eu vou inserir todas as configurações iniciais do meu programa. Então, eu posso separar o método setup para inicialização de variáveis, para definição de portas, se a porta vai ser de entrada ou saída. Todas as portas do Arduino, tanto as digitais como as analógicas, elas são entrada ou saída. Elas vão funcionar como entrada ou como saída de acordo com o nosso programa. Então, no programa, nós vamos definir a porta tal é uma porta de entrada, a porta tal é uma porta de saída. Eu faço isso aqui na programação, ok? Então, nós vamos definir isso aqui inicialmente no método setup, é onde vai conter toda a configuração inicial do nosso programa. Uma vez executado o método setup, ele passa a execução para o método loop. E ele tem esse nome, não é por acaso não, porque ele realmente é um loop. Então ele fica executando, ele começa aqui, faz todo o conteúdo do loop, acabou, ele volta e executa novamente. Volta, executa novamente. Volta, executa novamente. Então ele fica nesse loop aqui. É aqui no método loop que nós vamos colocar toda a nossa codificação, todo o nosso programa, o comportamento do nosso programa. Tendo em mente que isso é um loop. E nós vamos pensar em uma programação passo a passo, certo? Então eu vou pensar primeiro na primeira iteração do loop, o que vai fazer? Depois eu tenho que ter noção que ele vai voltar e executar isso novamente. E na segunda iteração, qual que vai ser o estado das variáveis, o estado das portas, dos sensores, o que ele vai colher, o que ele vai passar, tudo. Porque o nosso programa vai ficar rodando aqui dentro. Enquanto o Arduino estiver ligado, o loop vai ser executado, tá certo? Então, lembrando que setup rodou, configurou, executou aqui tudo que está aqui dentro, uma vez só. Depois ele passa para o loop, que fica rodando aqui e executando todo o nosso código, enquanto o Arduino estiver ligado. Se eu resetar o Arduino, lembra do botão reset? Aqui, ó, que em alguns casos ele pode ser aqui, algumas plaquinhas paralelas, o reset geralmente vem aqui no meio, certo? Se eu resetar, cliquei no reset, o que acontece? Ele reseta, certo? Tem a questão do bootloader aí, mas isso aí nós vamos falar mais pra frente. Vamos falar só do programa aqui, por cima aqui, pra gente entender inicialmente. Então ele faz o reset, ele para o loop, obviamente, porque resetei a placa, ele volta aqui para o início do código. Então ele roda o setup novamente, tudo que está aqui dentro, acabou o setup, ele pula para o loop, e aí o loop ele fica chamando constantemente novamente, o programa entra em execução novamente. Beleza? Então essas são as funcionalidades aí dos métodos setup e loop, que são os métodos principais do Arduino. Antes de começar, nós precisamos conectar o Arduino no computador.
ok? Se for a primeira vez, geralmente o computador vai reconhecer, vai configurar USB e por aí vai. Automaticamente, o sistema operacional vai definir uma porta para o Arduino. Então, como que a gente define isso aqui no software? Não é simplesmente programar e passar. Eu tenho que informar para o software qual porta e qual modelo de placa Arduino eu estou utilizando. No nosso curso, a maior parte das vezes, nós vamos usar o Arduino Uno, certo? Que é o Arduino mais comum que você vai encontrar por aí. Quando nós formos usar outro modelo de Arduino, eu vou deixar isso bem claro, tá certo? Vou mostrar o modelo que a gente está utilizando e nós vamos reconfigurar esse modelo no programa. Então a gente faz isso aqui, ó, no menu Ferramentas, ok? A gente vem aqui, ó, em Porta e eu vejo aqui as portas seriais. E tô já vendo aqui, ó, que o meu Arduino, certo? Está conectado aqui na porta com 6. Então, se eu tiver com a porta com 1 selecionada aqui, por exemplo, não vai funcionar. Então, eu tenho que selecionar a porta que o Arduino está conectado. Beleza? Fiz a seleção da porta do Arduino, eu tenho que agora informar qual modelo de placa Arduino nós estamos usando. Então, nós vamos vir aqui agora na opção Placa, ok? E olha o tanto de modelo, tá vendo? Nós vamos selecionar aqui o Arduino Uno, certo? Que é o Arduino que eu estou usando. Está escrito genuíno ali, então quer dizer que se a minha placa for paralela não vai funcionar? Claro que vai, tá, gente? Vai funcionar normalmente, mas vai ser a opção aqui Arduino genuíno Uno, tá bom? Então, selecionei o modelo da minha placa, agora eu posso fazer a transferência da sketch do meu código para o Arduino. Então, aqui nós temos esses dois botões, tá certo? Esse aqui, ele verifica o nosso código, verifica se está tudo certo, tudo correto. E esse aqui é o botão carregar, mas ele faz a compilação antes. Então, eu cliquei aqui, ele compila, ele verifica e compila o código. Se estiver tudo certo, ele faz a transferência do código para o Arduino. Tá bom? Vamos salvar esse código aqui já de uma vez. Então, vou vir em Arquivo Salvar. Deixa aqui, eu acho que eu já estou na pastinha da aula 2, já. E o nome dele aqui vai ser, obviamente, Aula 02. Vou colocar um tracinho aqui, Aula 02. Então, já salvei o meu código. E veja bem, eu vou fazer a transferência. Não tem nada aqui, mas eu já posso transferir. O meu Arduino já está conectado, ok? A minha porta USB. E para eu fazer a compilação e transferência, eu clico aqui em carregar. Então, olha aqui embaixo, aqui, ó, compilando sketch. Ele vai fazer a compilação. E logo em seguida, quando terminar a compilação, não tem nem como dar erro, né? Porque está o código básico ali, o esqueleto. Ele vai fazer a transferência para o Arduino. Então, já está carregando, carregado. Se ocorrer uma falha no carregamento, ele vai informar que essa barrinha vai mudar de cor, né? Vai ficar laranjada ali, informando o problema aqui embaixo. Então, o programa foi compilado, ok? E carregado normalmente. O Arduino já está rodando esse código aqui, que inicialmente não faz nada, não tem nada ali de definição no setup nem no loop. Muito bem. Então, agora vamos começar a programar, vamos começar a colocar a mão na massa aqui. As portas, veja bem, elas têm um número, elas são numeradas. Então, eu preciso informar o número da porta que eu quero trabalhar. Pensem bem comigo, nós vamos acender o LED da porta 13. Então, a porta que eu quero trabalhar, eu já sei que é a número 13, é a digital 13. A porta digital, uma porta digital, ela funciona da seguinte maneira, ela funciona como uma onda quadrada, um sinal digital. É o digital aquele mesmo que a gente aprende para o bit. O que o bit pode valer? Ou ele pode valer 0, ou ele pode valer 1. A gente tem essa analogia, como pode ser também ligado e desligado, aceso e apagado, alto e baixo. É o que o Arduino define o estado de uma porta digital. Ou a porta está ligada ou desligada. E como que eu falo isso para o Arduino? Eu falo, ó, ou vai estar em estado high, ok? Que é os 5 volts que a porta vai estar fornecendo, se ela for uma porta de saída, ou low,
que é o estado que a porta vai estar desligada e vai estar fornecendo algo bem próximo a zero, mas a gente fala que é zero, tá certo? É 0 volts, porta low, e 5 volts, que é a porta em high. Beleza. Ela vai estar fornecendo se eu configurar como uma porta de saída. É o que nós precisamos para acender o LED da porta 13. Eu preciso configurá-la como uma porta de saída e para acender o LED, eu falo que o estado dela vai ser high. Ou seja, ela vai estar em estado alto, estado ligado, vai estar fornecendo 5 volts. Dessa maneira, o LED vai acender, que vai ter a corrente passando aqui entre ele. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer isso daqui. Eu vou, inclusive, usar sem variável inicialmente, tá? Para vocês verem isso funcionando. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, deixa eu apagar esse comentário aqui, vai ser configurar o modo da porta, certo? A porta 13 é a porta que nós vamos trabalhar e vou falar, ela é uma porta de saída, ok? Entrada é quando o sinal está entrando para dentro do Arduino. Saída é quando o sinal está saindo do Arduino. Esse LED, ele simula como se tivesse um LED conectado na porta 13. Então, é a saída que nós temos que configurar. Como que a gente configura? Aí nós vamos usar o método pinMode. O método pinMode, ele define o estado do pino. E aqui eu preciso inserir 2 parâmetros, que é o número do pino que eu quero trabalhar, que é o número da porta, e se ela vai ser uma porta de entrada ou de saída. Então, a porta que eu quero trabalhar é a porta 13 e o modo dela vai ser uma porta de saída. Então, output. Certo? Então, aqui eu tenho as opções output para saída e input para entrada. Então, aqui é o comentário normal, ok, do C++. Definindo a porta como output, ela é uma porta de saída. Se eu definir ela como input, ela é uma porta de entrada. Beleza, joia. Por enquanto, é isso que eu preciso colocar aqui no setup. Posso colocar mais coisas, mas agora vamos passar para o loop. Ok? Então, aqui no loop, vou tirar o comentário também, eu vou definir o estado da porta. Aqui eu defini o modo da porta, ok? E agora eu vou definir o estado. Então, para definir a porta, o estado é se ela vai estar ligada ou desligada, ok? Para definir o estado das portas digitais, nós vamos usar o método digitalWrite. E o que eu preciso passar para o método digitalWrite? Também 2 parâmetros. Quais? O pino que eu quero trabalhar, que é a porta que eu quero trabalhar, e o estado, se é high ou low. Então, high, aqui ó, high é a porta ligada. Ela está, como ela é de saída, ela está fornecendo 5 volts, certo? Low é equivalente à porta desligada. Então, uma maneira bem simples da gente entender. High e low é alto e baixo, tá? Mas fica mais fácil você entender como ligada e desligada, tá? Se você quiser também, você entenda que essa porta está fornecendo 5 volts, tá? E quando ela é low, essa porta fornece 0 volts. Se você quiser entender assim, também fica fácil de você entender. Então aqui eu configurei a porta 13 como ligada. O que vai acontecer? O nosso LED que está ligado ao pino 13 vai acender. Nós vamos ver isso funcionando no Arduino, de verdade. Mas antes, vamos ao Tinkercad, certo? Eu estou aqui com o Tinkercad. E você vai aqui no Circuits, vai clicar em Create New Circuit.
Só que eu separei uma pastinha de projetos aqui para eu colocar os arquivos só da aula de Arduino, do curso de Arduino. Então, eu vou vir em Create, Circuit. E a partir daqui vai ser exatamente a mesma coisa, certo? Deixa eu fechar a página do Arduino aqui. E para você que está no Tinkercad, vamos fazer essa configuração. Aqui nós vamos pegar o Arduino, aqui ó, Arduino Uno R3, vamos passar, arrastar um para cá, ok? Então ele já está aqui. E vamos vir aqui no Code. Muito bem. Aqui no Code, ao invés de Blocks, nós vamos selecionar o modo de texto. Está perguntando aqui se eu tenho certeza. Sim, eu tenho certeza. E vamos fazer a mesma configuração. Inclusive, olha só, vou copiar, aqui ó, copiei e vou colar. Aqui ó, colei. Certo? Exatamente o mesmo código. Vamos rodar este código. Vocês vão ver que quando eu clicar em Simulate, ele vai simular que vai estar conectando o Arduino aqui, ou ele vai rodar o código, e o LED aqui, ó, da porta 13, ele vai acender. Vamos ver? Start Simulation, veja bem, ela ligou o Arduino, e o LEDzinho, está ligado o LEDzinho do ON, e aqui o LEDzinho da porta 13. Ok, vamos dar um Stop Simulate, e eu vou comentar esse código aqui, ou seja, não vou ligar a porta 13 e por isso o LED não vai acender. Vamos dar um Start Simulate, ligou e olha só, o LEDzinho não acendeu. Beleza? Joia! Muito bem. Então, fizemos aí o nosso primeiro programa, mas nós vamos ainda fazer mais coisas aqui, porque nós ainda vamos aprender agora sobre mais um método, que é o método delay. Então vamos colocar aqui, daqui a pouco a gente volta para lá e vê isso funcionando no Arduino, ok? Vê isso funcionando na realidade aqui. Então o método delay, ele faz uma espera, ele faz uma pausa na programação antes de continuar a execução. E o delay, ele espera um parâmetro, que é o valor que representa o tempo da pausa. E esse tempo é em milissegundos. Então quer dizer que se eu colocar aqui 1000, eu estou dando uma pausa de 1 segundo. Se eu colocar 2000, eu estou dando uma pausa de 2 segundos. Então veja bem, olha que interessante. Eu vou acender o LED, vou colocar a porta 13 em high, vou esperar 2 segundos, e após os 2 segundos, eu vou colocar a porta 13 em low, e vou aguardar mais 2 segundos, ok? Então, o nosso programa vai funcionar assim. Coloquei em 13 high, esperei 2 segundos, coloquei 13 em low, esperei 2 segundos. Acabou? Ele volta como é um loop e faz tudo de novo. O nosso resultado vai ser acende, apaga. Acende, apaga. E assim, enquanto o Arduino estiver ligado. Vamos dar um Start Simulation aqui. Olha só, acendeu, 2 segundos, apagou, 2 segundos, acendeu, e assim por diante. Vai ficar nesse esquema aqui, enquanto o Arduino estiver ligado. Vamos testar isso agora no nosso Arduino. Então, agora eu vou copiar o código, passar aqui para o programa, vamos salvar, e eu vou compilar e passar o código para o Arduino. Ok, Arduino conectado. Vamos fazer o carregamento então. Vamos clicar aqui em carregar. Ele vai compilar, olha só, ele já está compilando lá no computador. Já passou o programa para o Arduino e olha só ele funcionando do nosso jeito. Então tem aqui o LED Power On aceso e o LED aqui da porta 13 acendendo e apagando a cada 2 segundos. Então ele é conectado aqui na 13 internamente, certo? E o nosso código faz exatamente isso daqui. Primeiro ele configura em high, certo? 2 segundos, dá o delay, né? Configura em low, desliga a porta, 2 segundos e volta para o loop. Então é o nosso primeiro trabalho com Arduino.
utilizando aí o LED ligado à porta 13. Voltando aqui para o computador, e é isso aí. Então, na aula de hoje, nós aprendemos aí sobre os métodos PinMode, Digital Write, Delay, ok? E os métodos que fazem parte do esqueleto, do corpo do esqueleto, que são os métodos Setup e Loop. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Cliquem no joinha. Quem não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo. E siga o nosso canal nas nossas redes sociais. Os endereços estão aparecendo aí. Então vou ficando por aqui. Espero vocês na próxima aula. Até mais!